Adelante, doutor. Hoje é um dia muito especial para nós, porque estamos começando um programa que foi desenhado especialmente para você. E eu quero dizer que o meu nome é Juarez Souza e estamos começando hoje um programa especial onde nós vamos trazer uma série de programas sobre saúde e profecia. Talvez que você vai reparar que estou meio atrapalhado com o português e espanhol, mas pouquinho a pouquinho eu vou recuperar o português. Muitos anos falando espanhol e encontrando sempre aqui pessoas que falam espanhol, mas eu quero dizer que eu nasci no Brasil, estudei no Brasil e trabalhei no Brasil por muitos anos. E queremos nesse momento então dar um abraço para todos aqueles que estão acompanhando, e também não somente no Brasil, mas na África, em Portugal e outros países de língua portuguesa. A nossa alegria é muito grande porque estamos começando um programa especial para trazer a verdade presente, a mensagem dos três anjos e especialmente a relação da profecia bíblica com a mensagem especial da Reforma Pro Saúde. E a razão especial desse programa é que a Bíblia menciona em livro de João, o Evangelho de São João disse: o inimigo veio para destruir, roubar e matar, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Queremos trazer para você muitas orientações específicas da Bíblia, onde que nós vamos ver quão grande é o plano que Deus tem traçado para nós nesta hora tão especial. E queremos também dizer que nós vamos estar fazendo uma série de programas e queremos pedir que você passe a voz para outras pessoas, para que também possam comunicar conosco. E se você quer comunicar de maneira direta, aqui nós estamos nos Estados Unidos e o telefone para contato é 951-742-3557. O número vai aparecer na tela e você pode fazer contato conosco. Estamos em vivo agora, se você chama não podemos responder, mas qualquer momento que você chama, então nós estaremos fazendo contato. Agora queremos dar início a um programa especialmente desenhado para você, para a tua família e para a igreja de língua portuguesa. Estamos também trabalhando bastante com a igreja de língua hispana, e o espanhol é uma língua que alcança muitos países, e especialmente na América do Sul, na América Central, e também aqui nos Estados Unidos alcançamos muita gente, inclusive na Europa também, na Espanha. E nós queremos dizer, se você fala espanhol, também pode buscar, temos muito material preparado para você, Instituto de Saúde Total, em espanhol, Instituto de Saúde Total. E aí você vai encontrar uma página que está escrita em espanhol e nós temos muita orientação específica na área de saúde. Aí nós ensinamos como fazer um caldo depurativo, como fazer um enema ou uma lavativa. Também ensinamos como combinar os sucos, a dieta bíblica. Temos muito material que mais ou menos 40 anos estamos trabalhando nesse projeto, preparando muito material. Mas agora chegou a hora também de trazer essa mensagem em português e por isso pedimos que você pode passar a voz, esse canal. Nós estaremos trazendo programas em vivo, programas gravados e também estaremos sempre dando o telefone para contato. Outra vez, o número do telefone aqui em Estados Unidos é 951 742 3557. Meu nome é Juarez Souza. E eu trabalhei como pastor durante muito tempo no Brasil, trabalhei como pastor também aqui bastante tempo nos Estados Unidos e agora trabalhando bastante na área de Reforma Pro Saúde. Estamos trabalhando, temos um instituto especialmente para preparar obreiros para receber a mensagem do terceiro anjo e a mensagem da Reforma Pro Saúde. Com isso nós queremos deixar bem claro de que não estamos em contra nenhuma igreja, nenhuma doutrina, nenhuma instituição, mas o que nós queremos dar ênfase é a palavra de Deus. É o que nós vamos estar estudando. E a parte da mensagem bíblica, da orientação profética, também temos
vários livros de apoio que nós usamos para apresentar esta mensagem, que respaldam tudo o que nós estamos estudando, lendo e aprendendo cada dia. Temos livros maravilhosos, como Eventos do Tempo do Fim, Eventos dos Últimos Dias, Primeiros Escritos, temos Mente, Caráter e Personalidade, tomo 1, tomo 2, que fala sobre a relação psicossomática, a relação da mente com o corpo. É muito importante estudar esses livros, porque nós vamos descobrir qual é a razão de tanta loucura, transtornos mentais e problemas de insônia, ansiedade, estresse, depressão, e cada dia mais aumenta o número de pessoas enfermas com enfermidades mentais. E nós entendemos que, como diz a Bíblia, bem claro, de muitas maneiras, eu sou Jeová, teu sanador. Quer dizer que, quando abrimos a Bíblia, encontramos que temos um doutor, é o doutor dos doutores, é o médico dos médicos. E quando estudamos a Bíblia, encontramos que ele está disposto a ajudar-nos a recuperar a nossa saúde e a desfrutar de uma vida em abundância. Meu querido irmão, minha querida irmã, você merece, diante de Deus, você merece dois prêmios. O primeiro é o perdão dos nossos pecados. Isso quando nós lemos o Salmo 103, versículo 3, inclusive vou ler esse salmo porque é um salmo muito bonito e nós podemos arrancar o programa de hoje lendo esse salmo, capítulo 103, o versículo 3 diz assim: é Ele, está falando de Jeová, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Que interessante, fala de duas coisas bem distintas. Ele perdoa. Quer dizer que o primeiro prêmio que nós podemos receber é o perdão, porque não merecemos ser perdoados, portanto todos pecaram, diz a Bíblia em Romanos, mas agora nós, diante de Deus, podemos ser limpos, purificados, embranquecidos, como disse o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, e aqui diz assim: Ele perdoa todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades. Meu querido irmão, nós não necessitamos levar nenhum pecado em nossos ombros, porque a Bíblia diz que Ele perdoa tudo que a gente faz de mal, se a gente se arrepende e muda o rumo equivocado do nosso caminho. Então, se você roubou, se você adulterou, se você mentiu, se você matou alguém, se você abusou de alguma criança, se você fez maldades, a Bíblia deixa bem claro que Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Mas não termina aí, porque as igrejas estão falando sempre que Deus perdoa, mas não toca no tema da saúde. Os hospitais falam de saúde, mas não falam de Deus. Mas esse versículo fala as duas coisas: que Deus te perdoa, Ele é rico em perdoar, diz o livro de Êxodo. E agora diz então também que Ele sara todas as tuas enfermidades. Meu querido irmão, por que andar enfermo? Por que seguir enfermo? Então, nesse programa, como você viu o versículo bíblico, existem dois prêmios para quem busca. Como diz o livro de Mateus: buscai e achareis, tocai e abrir-se-vos-á. A Bíblia menciona que se nós pedimos, Ele, Senhor, vai escutar, vai atender, vai responder e vai abençoar. Mas não é uma mágica, não é um azar. A saúde é o resultado de obediência. Na Bíblia, o remédio de Deus é que nós aprendamos a obedecer. Esse planeta, estamos em um conflito cósmico, e esse planeta é o único planeta que está em rebelião contra o governo do céu, e nós estamos desviados, nós estamos completamente apartados do plano original do Criador, e o Senhor menciona que nesse planeta, quem se atreve a obedecê-lo e seguir suas orientações, vai desfrutar de um grande privilégio. Isso está bem claro no livro de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim bem claro: se me amais,
guardareis os meus mandamentos. É uma questão de amor, a questão da obediência. E por isso o que nós vamos trazer agora é muito importante, é solene, é algo maravilhoso. E portanto eu quero te convidar, você que nos está acompanhando, para que nós possamos começar com uma palavra de oração. Amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos pelo plano da redenção, o plano de arrancar desse mundo caído pecadores transformados para habitar nas mansões celestiais. Abençoa esse programa, Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos humildade, dá-nos discernimento e abençoa também cada um dos meus irmãos em qualquer lugar onde estejam, também seus familiares, os seus queridos, toda a sua igreja. Pai querido, permita que Teu Espírito Santo venha com poder, com autoridade e venha transformar esse coração de pedra que temos num coração sensível de carne, disposto a obedecer a Tua palavra. Cura o Teu povo, Senhor, perdoa o Teu povo, ajuda-nos a cair sobre a rocha, antes que a rocha caia sobre nós, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queremos dizer, meu irmão, minha irmã, de que nós estamos muito contentes outra vez, porque estamos arrancando hoje um programa especial. Estamos hoje para marcar história, porque por muitos anos estávamos sonhando trazer esta mensagem que estamos predicando em diversos países, em inglês, em espanhol, mas poder pregar também em português. E hoje nós estamos arrancando, e esse dia é muito especial para mim, estou bastante emocionado, especialmente porque eu tenho meus familiares que vivem no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas eu tenho irmãos, amigos, amizades em todo o Brasil e também na África. Muita gente nos chama e nós... ainda que pregamos aqui em espanhol, mas muitos africanos entendem um pouquinho espanhol e por falar português eles procuram falar comigo. Um grande abraço também na África e também para os irmãos portugueses, os irmãos que estão em Holanda, que também falam português e constantemente estão chamando para cá, fazendo contato. Queremos dizer que estamos à sua disposição, queremos que esta mensagem possa ser uma grande bênção na sua vida e também na vida da sua família e na vida de toda a igreja de língua portuguesa. Muito bem, o tema de hoje que nós queremos começar esse programa é um tema muito especial, porque esse tema é o plano de Deus para esta hora. Como relacionar a reforma pró-saúde com a natureza divina. Como relacionar a verdade presente com a natureza divina. Esse é o título do tema que nós queremos arrancar, porque nós vamos estar falando muito desse tema, se Deus nos permitir, porque agora, nesse momento, como diz o livro Primeiros Escritos, é o tempo quando nós não devemos fazer rodeios e devemos ir diretamente na verdade presente e predicar de maneira tão clara que todos possam compreender. Então o tema de hoje é a verdade presente em relação à natureza divina, que significa que Deus quer implantar em nosso coração algo especial neste momento. Para que comecemos o tema de hoje, eu vou abrir a Bíblia na segunda carta de São Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. O capítulo 1 de segunda de Pedro, versículo 10, menciona estas palavras: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Que interessante o tema, fazendo isso, nunca mais tropeçareis. E esse é o tema. Quantos de nós realmente gostaríamos de mudar a nossa vida de maneira que, como disse o apóstolo Pedro, nunca jamais tropeçaremos em nossa vida? Então agora,
a leitura do versículo 11 e o versículo 12 vai agora abrir um pouquinho a ótica do que o apóstolo está tentando comunicar. Diz o versículo 11 assim, 2 de Pedro 1:11: e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12: pelo que não deixareis de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade já presente convosco. Então o apóstolo São Pedro nos está dizendo claramente, meu querido irmão, minha querida irmã, de que existe um caminho que, se nós seguimos, nunca, jamais tropeçaremos na nossa vida. E esse caminho nos vai dar acesso, menciona no versículo 11, ao reino eterno do nosso Salvador. E diz o versículo 12, então, que esta é a verdade presente. Por isso mencionamos de que nesse momento agora urge que nós preguemos de maneira clara, como atalaias, como evangelistas, como pastores, como missionários, devemos pregar a verdade presente. Meu querido irmão, então agora vem a pergunta, mas o que é que nós devemos fazer para que tenhamos uma vida pura, uma vida santa, uma vida perfeita? São 3 coisas que nós vamos mencionar: uma vida pura, uma vida santa e uma vida perfeita. Então diz aqui que existe um caminho, existe um método, existe uma maneira, existe um plano que Deus preparou para que os seres humanos possam ser resgatados da condição caída, da condição de rebelião, e que possam ser readmitidos na família celestial, porque essa é a condição pela qual, é a única condição pela qual podemos encontrar acesso ao reino dos céus. Meu querido irmão, o versículo 10 é muito importante e nunca nos ensinaram isso. Por isso que agora nós temos que estudar um pouco mais e aprender que existe neste livro sagrado, a Bíblia, a Palavra de Deus, um plano para que sejamos perfeitos. O versículo 10, trazendo de outra maneira, eu quero ler outra vez: pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Quer dizer que podemos chegar a uma condição tal em que nunca mais vamos a pecar. E essa, meu querido irmão, minha querida irmã, deve ser a condição daqueles que estarão vivendo agora, quando se aproximam as últimas horas da história desse planeta caído. Uma condição de viver sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma condição de pureza, de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Então, meu querido irmão, agora vem a grande pergunta: e o que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos entender para poder chegar a essa condição de pureza? Claro que a Bíblia está falando de maneira muito clara, com todas as letras, de que esse povo vai ser o remanescente. O povo da 1ª hora vai ser o grupo especial, o pelotão operacional do céu na terra, chamado de grupo de 144.000 soldados do Cordeiro. Eles seguem o Cordeiro por onde o Cordeiro vai, diz o livro de Apocalipse 14, versículo de 1 a 4. Por isso, então, agora vem a pergunta: mas então qual que é o plano, qual é o caminho? Vamos agora, com calma, abrir a Bíblia na segunda carta de São Pedro, capítulo 1 ainda, e vamos ler agora com bastante calma, do versículo 5 ao versículo 9, que são os versículos que antecedem o versículo 10 que nós arrancamos a leitura. Então vamos ler, 2 de São Pedro, capítulo 1, versículo 5, diz assim: por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento
o domínio próprio, e o domínio próprio, a perseverança, e a perseverança, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Aqui está a escada, aqui está a sequência de características que este remanescente, que esse grupo especial deve ter para poder ser um povo perfeito nesta última hora. Por isso, o versículo 10 deixou bem claro: pois fazendo essas coisas, nunca jamais tropeçareis. Agora vamos então ver qual é a sequência e como podemos chegar a essa condição de pureza que o Senhor nos está chamando através da sua santa palavra. Então o versículo 5 diz assim: empregando toda diligência, acrescentai vossa fé. Através da diligência, quer dizer, quando nós abrimos o nosso coração, pois agora o Espírito Santo vai começar a desenvolver em nós uma característica dos salvos, que é a fé. Sem fé, diz o livro de Hebreus, capítulo 11, não podemos agradar a Deus. Sem fé não podemos agradar a Deus. Eu não vejo o anjo, eu não vejo a Jesus, eu não vejo o Espírito Santo, eu não estou vendo a Nova Jerusalém, mas por fé eu creio que eu tenho um anjo comigo, por fé eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, por fé eu creio que Jesus está sentado no trono com o Pai, por fé eu creio que tem uma cidade santa, que é o lar, a morada dos redimidos, e por fé eu creio que o Senhor me vai conceder a vida eterna. Então, meu querido irmão, nós não podemos ver, não podemos pôr a Deus num laboratório, não podemos provar de maneira científica as coisas espirituais, por isso nós temos que arrancar por fé, crendo em Deus, crendo em sua palavra, crendo em suas promessas, e aí arrancamos. Agora diz então que a fé vai nos levar à bondade, e a bondade, meu querido irmão, é uma característica do caráter de Deus. Por isso que nós vemos agora que nós vamos ser, pouco a pouco, vamos ser transformados, porque são vários ingredientes da receita para que o bolo possa ser preparado. Então nós, por nossa própria natureza, nós somos egoístas, nós somos críticos, nós somos vingativos, nós somos iracundos, mas agora Deus vai transformando o nosso caráter e agora Deus vai colocando as características do caráter dele em nós. Porque quando nós nascemos, nós viemos a esse mundo com características de pecado, e aí está o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas as coisas que são traços do caráter de Satanás. E é interessante que a Bíblia menciona que agora vem um ponto especial, que é o conhecimento. Conhecimento é entender, é aprender, é descobrir. Quer dizer que nenhum de nós veio a esse mundo sabendo, não sabíamos nem caminhar, nem falar, nem comer, tivemos que aprender a fazer todas as coisas. Você pode buscar a pessoa mais inteligente, a pessoa mais culta, mas ela, quando veio a esse mundo, era igual a qualquer outra pessoa. Claro que as vantagens da cultura, da família, muitas diferenças, mas quando nascemos nesse mundo, viemos todos da mesma maneira. Por isso agora nós temos que aprender, e por isso nós estamos começando esse programa através desse canal de televisão. Por isso nós queremos trazer aqui muitas orientações, porque a palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6, deixa bem claro algo. Diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, pois nós vamos nas igrejas, e os pastores e evangelistas e anciãos hoje estão pregando uma mensagem suave, uma mensagem para dormir, uma mensagem tranquila, como se tivéssemos todo um milênio aqui de férias nesse mundo caído. Não, nós temos que ter conhecimento do perigo em que nós estamos expostos ao estar nesse mundo caído. Nós temos que ter conhecimento da salvação
que existe à disposição de cada um de nós. Nós temos que ter conhecimento do plano de redenção, nós temos que ter conhecimento como Deus nos quer salvar, e aí entramos na parte doutrinária. Então, por isso, nós vamos aqui nesse programa, se Deus permite, trazer muita orientação sobre o santuário, muita orientação sobre a reforma pró-saúde, muitas orientações sobre os últimos acontecimentos, os acontecimentos escatológicos, e também ter uma compreensão clara da ação, das decisões que devemos tomar agora. São muitas as decisões que agora devemos tomar para que possamos sair bem nesse capítulo final da batalha entre o bem e o mal. Por isso, meu querido irmão, agora vem um ponto importante, o conhecimento. Jesus, lá no capítulo 17 do livro de João, deixou bem claro que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem has enviado. Então, meu querido irmão, um conhecimento experimental de Deus é muito importante. E aqui agora nós temos, na sequência, poderia falar muito do conhecimento, mas eu quero dedicar um pouquinho mais de tempo no que vai vir a sequência que diz assim, o domínio próprio. O domínio próprio também pode ser traduzido como uma palavra temperança. Temperança, domínio próprio. Nós hoje, os seres humanos, nesse momento, estamos com o nosso domínio próprio por terra. Quer dizer que já quase não nos dominamos, por isso as pessoas estão fazendo coisas terríveis, cada dia que nós vemos nas notícias, pois a gente fica espantado, a gente fica alarmado, triste ao ouvir as notícias atuais, porque as pessoas estão fazendo coisas terríveis. Domínio próprio está por terra. Nunca, como nunca antes, o domínio próprio já quase não existe. As pessoas hoje estão sendo guiadas por emoções, por sentimentos, pela vista, e já não tem mais lógica, não tem mais sentido o que fazem, porque quando nos deixamos controlar por paixões carnais, por emoções, então nós cometemos loucura. Por isso agora então vem a parte de domínio próprio, temperança. E temperança, como nós lemos no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, é parte do pacote do fruto do Espírito. O apóstolo São Paulo menciona claramente o domínio próprio, ou temperança, é fruto do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, agora nós vemos que São Pedro também traz o mesmo tema e menciona que fazendo essas coisas, colocando em prática essas coisas, não tropeçareis nunca, jamais. Esse é o plano, nós temos que aprender agora, ou reaprender agora, tudo outra vez. O segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, menciona: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e ficaram para trás. Quer dizer que lá em Babilônia, lá no Egito, lá no mundo, nós vivíamos para a satisfação da carne, dos prazeres, dos sentidos, do apetite pervertido. Mas uma vez que nós fomos resgatados, fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, agora a Bíblia menciona que deve haver uma conversão. E essa conversão é que agora, como menciona o apóstolo São Paulo em 2 de Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criatura, quer dizer, as coisas antigas passaram. Então agora o que eu fazia, já não faço, o que eu falava, já não falo, o que eu vestia, já não visto, o que eu comia, já não como, o que eu bebia, já não tomo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Em outras palavras, eu tenho que reaprender, eliminar a cultura antiga, borrar a cultura mundana e agora aprender a cultura divina.
Agora eu vou procurar fazer não mais a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou. Por isso a minha roupa, o meu estilo de vida e também a minha alimentação, o que eu como, o que eu bebo, tudo agora deve ser conforme a vontade de Deus. Em outro tema, nós vamos mencionar muito sobre esse ponto, a respeito da dieta e o estilo de vida, porque é parte da mensagem dos 3 anjos. Nós vamos trabalhar bastante o que é Apocalipse, capítulo 14, dos versículos 6 até o versículo 11 ou 12, podemos incluir, e aí nós vamos ver nesse pacote divino da mensagem dos 3 anjos, é claramente definido quando diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória. Temer a Deus e dar glória a Deus não é gritar assim, glória, glória, glória. Pois, claro que está bem, se alguém quer dar glória a Deus, está bem, porém, o que o apóstolo João está escrevendo é o que é claramente apresentado em 1 Coríntios 10, 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, meu querido irmão, hoje nós estamos vendo na segunda carta de Pedro que o domínio próprio é parte do programa, do pacote divino para a transformação do nosso caráter, para nos apresentar diante da corte celestial de maneira perfeita. É o que nós estamos lendo no versículo 10, dizendo que, disse Pedro, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. E isso inclui o domínio próprio ou a temperança. Então hoje nós estamos vendo claramente que a profecia está completamente relacionada com a reforma pró-saúde. E isso, meu querido irmão, é maravilhoso, porque nós começamos lendo um salmo, Salmo 103, versículo 3, onde que nós vimos que Deus quer perdoar todos os nossos pecados, e quando Deus perdoa os nossos pecados, eles são considerados como se já não existissem. Por isso o profeta Miqueias diz assim, que eles serão enterrados no mais profundo do oceano. E meu querido irmão, agora então Deus nos está dizendo através do apóstolo São Pedro que nós devemos procurar readquirir o domínio próprio. E isso é maravilhoso, porque isso é respaldado na Bíblia por diversas pessoas. Nós encontramos, por exemplo, pessoas como José, lá no Egito, quando aquela mulher, a esposa de Potifar, intentou ter uma relação ilícita com ele, e ele, pois tirando o casaco, deixando a capa para trás, saiu correndo, e ele resistiu à tentação, dizendo: como eu pecaria contra o céu, contra Deus e também contra o meu patrão. Também nós encontramos um jovem, ou melhor, 4 jovens, em Babilônia, que é Daniel e os 3 amigos. Esses jovens, como diz Daniel capítulo 1, versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não contaminar-se com a comida de Babilônia. Nós encontramos esses exemplos na Bíblia, como João Batista e como Timóteo, como esses jovens todos que estamos comentando. Eles tiveram domínio próprio, eles viveram à luz do Evangelho, mas também existe esperança para aqueles que um dia tropeçaram, aqueles que um dia se apartaram dos caminhos de Deus, aqueles que um dia fizeram coisas terríveis, como a experiência de Davi, que mandou matar o esposo da mulher com quem ele havia tido uma relação sexual ilícita, porque Davi era casado e a mulher também era casada. Meu querido irmão, Davi foi readmitido, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Davi, meu querido irmão, minha querida irmã, recebe o benefício dos méritos da cruz, e por isso agora ele tem outra chance para aprender o que nós também devemos aprender, a ter domínio próprio. E a lista segue, Salomão, e quantas pessoas, como São Pedro, e que negou a Jesus, e pessoas que se apartaram do caminho verdadeiro e regressaram pela graça de Deus. Por isso que agora nós, nesse programa, vamos estar trazendo muita luz
através da palavra de Deus a respeito da relação da verdade presente e a reforma pró-saúde. Esse foi o título do tema que nós estamos pregando nesse momento. Então, meu querido irmão, agora dá uma olhada comigo na consequência, no que vem na sequência, no que vem depois do domínio próprio. Quando uma pessoa abraça a obra de temperança, quando uma pessoa abraça a obra e o plano de Deus de maneira completa, agora dá uma olhada comigo, o que nós vamos ler na sequência. Eu estou lendo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. E ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança. Tem outra tradução que menciona paciência, perseverança ou paciência. E para aqueles que conhecem as três mensagens dos anjos de Apocalipse 14, qual é a palavra que nos vem à mente quando lemos esta característica perseverança? Exatamente Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, não do avô, da família, do vizinho, do governo, do papa, não. Os mandamentos de Deus. Aqui está a perseverança ou paciência dos santos, são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou de Jesus. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, esta palavra é importantíssima, porque por natureza nós somos negativos, nós somos vingativos, nós estamos cheios de ira, mas agora a palavra de Deus está mencionando que o Espírito Santo quer desenvolver em nós a perseverança ou a paciência. E essa característica, a paciência ou perseverança, ela é muito bem reconhecida na pessoa dos 144 mil. Por isso, em outra ocasião, quero trazer uma mensagem do livro de São Tiago, onde Tiago fala muito sobre a paciência e nos dá indicação sobre a história de Jó. A história de Jó é uma história clara sobre a grande guerra, o grande conflito entre Cristo e Satanás, a guerra cósmica que começou no céu, como diz Apocalipse 12, e na experiência da vida de Jó nós encontramos claramente o que está por detrás de todos os bastidores, porque vem tantas provas e dificuldades nas nossas vidas. Por isso, meu querido irmão, a paciência ou perseverança é um atributo, é uma característica importante, porque vai ser a característica daqueles que estarão preparados na ocasião do último momento, quando venha a angústia de Jacó e quando venha a grande tribulação que se aproxima. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós falamos sobre a questão da perseverança, eu vou fazer uma pequena janela aqui para fazer um comentário com você nesse livro, Patriarcas e Profetas. Talvez que nós não damos muita importância a esse tema da perseverança ou da paciência, mas no livro Patriarcas e Profetas, tenho aqui a página 256, 257, às vezes não confere conforme o tipo de tradução ou de edição, mas é a rocha ferida. A rocha ferida é o capítulo que estou lendo, o capítulo 36, no deserto. Então, capítulo 37, perdão, a rocha ferida. E a página 256 e 257 menciona que tanto Arão como Moisés já eram idosos e eles estavam cansados de ouvir reclamação, murmuração e crítica. E então chegou um momento, uma ocasião muito importante em que Deus queria manifestar o seu poder de maneira extraordinária, e Deus deu uma ordem a Moisés e disse assim: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos. Escuta a ordem.
e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, e a dará a sua água, assim lhes tirarás água da rocha. Deus queria saciá-los com água no deserto. Deus queria mostrar o seu amor, satisfazendo as suas necessidades, e Deus necessitava de usar o seu instrumento. Estou pregando nessa semana, na campanha que estou fazendo na igreja, que Deus, como diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus nunca vai fazer nada em segredo. Ele comunica aos seus servos seus segredos. Deus não manda anjos para dar a pregação, para fazer conhecida a sua vontade. Ainda que os anjos estão ativos, todo o céu está trabalhando por nós, mas Deus usa os seus instrumentos, servos humildes. Deus usa as pessoas que se consagram. E agora Moisés está na liderança e Deus mandou Moisés falar à rocha, e a rocha deveria brotar muita água, e da rocha deveria brotar muita água para o povo. Então os dois irmãos foram perante a multidão, indo Moisés com a vara de Deus na mão, e eles agora eram homens idosos. Muito tempo haviam suportado a rebelião e a obstinação de Israel, mas agora finalmente mesmo a paciência de Moisés vacilou. Aqui está um ponto importantíssimo, meu querido irmão, porque eu não tenho tempo agora de mencionar tudo, mas Moisés é o homem mais manso da terra. Quer dizer, se Moisés, como eu vou ler outra vez aqui, mas agora mesmo a paciência de Moisés vacilou. Aqui diz assim: ouvi, agora rebeldes, exclamou ele, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? E em vez de falar à rocha, como Deus lhe mandara, feriu-a 2 vezes com a vara, golpeou a pedra com a vara. A falta, mais embaixo que menciona, diz assim: sua falta de paciência e domínio próprio eram evidentes. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, lendo a história de Moisés, eu pergunto, se o homem mais manso da terra falhou, porque faltou, acabou a paciência, que dizer de nós? Que dizer de nós que estamos hoje, como mencionei antes, com nosso domínio próprio por terra? Então agora menciona a página seguinte, página 257, disse: Moisés manifestou falta de confiança em Deus. Por isso que a fé é importante, a fé tem que ser desenvolvida pelo conhecimento. Aí entra a parte da reforma para a saúde, a parte de transformação, toda essa mudança que deve haver em nós para que os nossos nervos, para que os nossos hormônios possam acalmar-se e que nós possamos agora ser guiados pelo poder do Espírito Santo e que não venhamos a perder a nossa paciência. Meu querido irmão, quantas pessoas hoje estão amargadas porque perderam grandes privilégios na vida, porque não souberam ter paciência no momento correto. E não estou falando apenas de casais, porque quando uma pessoa vive irritada, negativa todo o tempo, criticando, denunciando todo o tempo, gritando todo o tempo, o outro, claro, vai chegar num momento que vai cansar e vai querer dar um chute no pau da barraca, como se diz no Brasil, e vai abandonar tudo. Mas não estou falando somente sobre casais, e já vi mães com os nervos destruídos, querendo jogar um bebê pela janela, porque o bebê está chorando, porque o bebê está com problema de saúde, e essa pobre dessa mãe, que devia procurar acalmar o bebê, já não tolera mais o choro, já não sabe o que fazer e quer jogar o bebê pela janela. Por isso hoje, quantas pessoas matam seus filhos, quantas pessoas chocam ou batem o carro no trânsito, saem com uma arma e dão um balaço no outro, porque já não existe mais paciência, já não existe mais domínio próprio, e agora o inimigo toma vantagem. O inimigo agora incorpora, ele se aproveita quando a pessoa está com excesso de cortisol, adrenalina, totalmente violenta, fora de controle, e agora Satanás vai aproveitar. E diz aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, diz aqui: foi por olharem a si mesmos, por apelarem à sua
própria simpatia, que inconscientemente caíram em pecado e deixaram de pôr perante o povo o seu grande delito para com Deus. Meu querido irmão, Moisés e Arão, especialmente Moisés, não pôde entrar na terra da promessa por causa do encontramos muitas advertências a respeito de como viver agora uma vida equilibrada, uma vida de santificação, uma vida de vitória. Então, meu querido irmão, aqui diz assim: toda igreja, toda família necessita ser instruída com referência à temperança cristã. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Algumas pessoas tomam como negativo quando vem as propostas de mudar a dieta, o estilo de vida, mas Deus nos quer preparar para o reino dos céus. Deus nos quer dar a vida eterna e, portanto, nós temos que agora assimilar a cultura divina. Nós devemos aprender a viver como novas criaturas, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que maravilhoso nós podermos entender esse tema, porque agora, nesse momento, Deus vai fazer uma obra grandiosa, uma obra maravilhosa. Esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, tomo 1, porque temos 2 tomos, fala assim que a religião de Cristo é um remédio eficaz. A religião verdadeira, a religião da Bíblia, não estou falando das igrejas, as igrejas também têm o seu lugar, cada pessoa tem o seu lugar, mas o que eu estou comentando aqui é que a religião de Cristo é um remédio eficaz. Eu vou ler um texto aqui da página 12 desse livro, Mente, Caráter e Personalidade. Diz assim: a religião de Cristo, longe de ser causa de insanidade, é um dos seus mais eficazes remédios, pois é um poderoso calmante dos nervos. Então a temperança, ela está em completa harmonia com a religião verdadeira, a temperança. E eu posso passar aqui horas falando desse tema, como Nadab e Abiú, por estarem bêbados, por estarem embriagados, eles perderam a vida nesse mundo e a vida futura. Meu querido irmão, nós poderíamos analisar vários temas bíblicos, como em Daniel 5, Belsassar, o rei de Babilônia, fez uma grande festa e no meio da embriaguez e no meio da festa ele foi condenado pelo céu e nessa mesma noite perdeu a vida, perdeu o trono, perdeu o governo e perdeu a sua salvação. Meu querido irmão, quando nós olhamos para Cristo, nosso Salvador, ele menciona claramente
Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu os ajudarei a descansar. Essa religião, a religião verdadeira, é a religião calmante. Vai acalmar a nossa natureza carnal. Vai agora implantar uma natureza divina. Por isso que eu estou começando esse tema de hoje, lendo esse livro, o livro de São Pedro, porque isso é o que nós vamos encontrar agora para ir aterrissando o tema de hoje, 2 de Pedro, capítulo 1. Então diz assim o versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por essas promessas, vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero deixar esse texto bíblico com você. Eu não sei qual é a tua religião, se você não tem religião, se você crê em Deus ou não crê em Deus, mas o que nós lemos é que existe um plano, existe um programa, e esse programa que Deus quer arrancar de nós, essa natureza endurecida, essa natureza carnal, essa natureza baixa, essa natureza profana, e Deus quer colocar em nós uma natureza divina, uma natureza amorosa. Por isso, aqui embaixo no capítulo 1, versículo 10, São Pedro disse, fazendo essas coisas, tudo isso que nós comentamos, nunca jamais tropeçareis. Quando teus nervos estão equilibrados, quando teus hormônios estão equilibrados, significa que teu fígado está limpo, que teus pulmões estão limpos, que teus rins estão limpos, o sangue vai estar limpo. E quando o sangue está limpo, existe boa oxigenação, e agora você vai dormir tranquilo, você faz exercício, toma água, obedece o plano de Deus, e a tua vida vai mudar para sempre. Deus quer colocar uma natureza divina em nós. Eu falei no começo dessa mensagem, isso não é um azar, não é por acaso, é um processo. É um processo, meu querido irmão. Nesse programa nós vamos procurar trazer essa luz passo a passo, como você pode ver nessa revista nacional, Geográfica Nacional, está em inglês, mas aqui você pode me acompanhar, diz assim, os segredos de uma vida longa. Os segredos de uma vida longa. Foram estudados vários povos desse planeta Terra e estudaram centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos de vida. E nessa revista Nacional Geográfica, eles então compararam as características dessas pessoas que conseguem ultrapassar os 100 anos de vida. E lá na Itália, e também lá no Japão, em Costa Rica, e aqui nos Estados Unidos, em Loma Linda, muito perto de onde eu estou aqui, esses grupos de pessoas foram estudadas. E eu vou, nesse programa, pouco a pouco, trazendo essas características para que nós possamos ver que realmente a palavra de Deus, ela tem a base para que nós possamos ter uma vida em abundância. Eu li no início, João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Existe um plano, meu querido irmão, minha querida irmã, esse plano está na palavra de Deus, para que nós aprendamos agora a ser transformados, a colaborar no processo de transformação. Por isso comentamos, como diz em Hebreus 12:14, segui a paz com todos. Quando nós temos este domínio próprio, quando nós temos esta paz,
nós vamos agora seguir em paz com todos, em paz com a esposa, em paz com o marido, em paz com os filhos, em paz com a sogra, em paz com todos os vizinhos, em paz com os colegas de trabalho, em paz com os irmãos da igreja. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando Jesus ele veio a esse planeta, ele comentou com os discípulos: aí vem o príncipe deste mundo, mas comigo ele não tem nada. Comigo ele não tem nada. Quer dizer que nem por um pensamento, diz o livro Grande Conflito, nem por um pensamento Satanás conseguiu derrubar a nosso Senhor Jesus. E diz: e essa deve ser a condição de todos aqueles que estarão vivos por ocasião da vinda de Jesus. Meu querido irmão, nesse momento, o Espírito Santo quer preparar um povo, o Espírito Santo quer preparar um grupo, o Espírito Santo quer preparar um remanescente para que possa reivindicar o caráter de Deus. Deus te ama muito, por isso nos trouxe essa mensagem a mim e a você. Agora, nesse momento, já não está Moisés. Moisés já está no céu. Nesse momento, já não está João Batista, já não está Paulo, Pedro. Nesse momento, Deus tem você e a mim. Passa a voz desse programa, chama teus familiares, chama teus amigos, anuncia que vamos estar dando aqui um programa prático de como viver uma vida em abundância. Vamos aqui falar do processo de nutrição, desintoxicação, dos tratamentos naturais que podemos fazer em casa e de como viver uma vida feliz para cumprir com os desígnios de Deus. Meu querido irmão, outra vez, se você quer fazer um contato conosco, se gostou dessa mensagem, o nosso telefone, estamos nos Estados Unidos, é 951 742 3557. Vamos estar trazendo um programa sempre de profecia, como hoje estudamos, 2 de Pedro 1, o capítulo 1, e vamos estar também relacionando com a reforma pró-saúde, porque esse é o plano de Deus. Diz o livro de Mateus, no capítulo 4, que Jesus, ele ensinava a Bíblia, ele pregava a Bíblia e ele também curava as pessoas, sanava as pessoas. E ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Meu querido irmão, vamos com reverência adorar a Deus e agradecer a sua santa palavra. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque quer colocar no nosso coração, na nossa mente, em cada célula, uma natureza divina. Perdoa a nossa rebelião, Pai. Perdoa os nossos pecados. Limpa o nosso coração. Purifica a nossa alma. Purifica os nossos pensamentos. Mas também, Pai, pedimos que limpa, por favor, a nossa célula. Cada célula do nosso corpo, limpa o nosso sangue, limpa o nosso fígado, os nossos rins, limpa a nossa pele. Senhor, purifica esse santuário que está corrompido, esse santuário que está profanado e ajuda-nos como Daniel, como José, como João Batista a ter domínio próprio e a viver essa luz da reforma pró-saúde. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos nessa hora. Te pedimos de maneira muito especial e no nome que está sobre todo nome, o nome sagrado de Jesus. Amém. Amém.